Eu descobri que tinha depressão tem uns 4, 5 anos, porque foi quando a minha vida descambou da pior forma possível. Tudo tinha se acabado com a morte da minha mãe. Eu até cheguei a dizer para minha mulher que para mim a vida tinha acabado. Olha, eu vou dizer que hoje eu sou a pessoa mais feliz do mundo. A minha depressão, ela simplesmente deixou de existir. Todo mundo, meus amigos e pessoas falam comigo: Ian, você é outra pessoa, o que aconteceu? Porque elas não sabem que eu fiz hipnose. É difícil você imaginar que uma coisa que parece tão simples quanto a hipnose pode tratar sintomas ou dores que você tem no passado, ou coisas que estão ali atrapalhando a sua vida. Eu trabalhei muitos anos na indústria fonográfica como produtor. Eu pegava a música do zero e transformava ela num hit de rádio. Fiz Maná, Simply Red, Cláudia Leite, Latino, Luca, a Sandy e milhões de outros artistas. Eu mudei totalmente o meu ramo de trabalho. Eu descobri que a música me maltratava mais do que... Ela não me dava de volta o amor que eu dava para ela. E isso começou a se transformar numa frustração mais do que uma felicidade. E eu preferi seguir um caminho novo. Eu estava no auge. Sim, a minha carreira estava no auge, mas eu tinha o revés, que era a situação da minha mãe. Ela teve um AVC e eu acabei tendo que abandonar minha empresa, abandonar a música. E isso mexia muito, me abalou muito, porque minha mãe era tudo que eu tinha. Eu vi na minha frente uma possibilidade de perder minha mãe. E eu comecei a cair. Eu me sentia triste às vezes, mas eu achava que era por outros motivos. Eu não sabia nem que era depressão. Hoje a depressão, ela é considerada realmente o mal do século, né? E quando a pessoa percebe que tem depressão, ou tá tendo sintomas e tudo mais, ela acaba tomando até um choque. Quando ela faleceu, pra mim, o mundo desabou. Mas desabou assim, tipo, eu perdi o chão. Puxaram o tapete da minha vida. Eu não conseguia mais me levantar sozinho. O Ian era de fases. Tinha semanas e tinha dias que ele estava ótimo, mas do nada acontecia qualquer coisinha pequena, por menor que fosse, ele já mudava completamente da água para o vinho, como se fosse uma outra pessoa. Aí eu fui para um psiquiatra que me receitou, começou a me entupir de remédio. Tentou várias químicas diferentes, eu ficava nervoso, eu ficava bravo, eu quebrava a casa inteira, sabe? Acabou comigo. É muito comum que a pessoa, quando ela está num estágio depressivo, ela se vê presa numa situação que ela não consegue encontrar uma solução para ela. Uma coisa que precisa ser levada em conta é que a tristeza ela é passageira e a depressão é uma doença. A hipnose clínica ela funciona excelentemente para a depressão. A gente não precisa saber em qual nível de depressão que a pessoa está, quais os sintomas que ela está apresentando ou não, porque a gente vai diretamente na causa, que é a emoção, que é a tristeza que está por detrás realmente da doença. Era difícil para mim aceitar que eu estava sendo derrotado por uma coisa que era dentro da minha própria cabeça. A pessoa sozinha é muito difícil conseguir sair do quadro de depressão, justamente porque ela precisa de ajuda. Ela não consegue lidar nem com os problemas dela, né, do dia a dia, que me dirá com emoções que nem mesmo ela sabe direito o que sente, como sente e o que fazer com isso. Eu queria que o Ian, que eu conhecia, e aquela pessoa pela qual eu me apaixonei, voltasse. E ela, no auge do desespero dela, foi atrás de uma amiga que ela conhecia. O marido dessa amiga dela era estudioso de hipnose. Ele não era hipnólogo, mas ele é um estudioso de hipnose. Foi um relaxamento. Um relaxamento que ele fez comigo me fez sentir melhor de alguma forma. E eu falei, opa, peraí que tem alguma coisa aí. Se ele, sendo um estudioso só, consegue fazer isso, é porque alguma coisa tem aí. Eu comecei a ver hipnose como uma nova possibilidade de tratamento para o que eu sentia. Eu não sabia o que ia acontecer, mas eu estava disposto a experimentar uma coisa que era para mim totalmente nova, que parecia mágica. A hipnoterapia tem diversas vantagens. A primeira é que não utiliza drogas. Segundo, não tem efeito colateral. De forma que a gente consegue, além disso, proporcionar uma melhora na qualidade de vida da pessoa em muito menos tempo e sem ter nenhum tipo de efeito colateral. A hipnoterapia ela é bem vista pelos conselhos federais de psicologia, de medicina e de fisioterapia. O Ian, quando chegou na minha clínica, ele relatou que ele sentia uma dificuldade muito grande de conseguir levantar da cama todos os dias. A tristeza acompanhava ele a todo momento. A gente fica pensando, como é que eu vou me sentir quando eu estiver em transe? Que eu vou estar dormindo? Eu vou estar... O engraçado é que eu sabia que eu estava completamente consciente. Ele ia falando comigo, eu ia reagindo, eu estava perfeitamente acordado.
mais lúcido que muitos momentos da minha vida. Ele teve vários eventos ao longo da vida dele que haviam deixado ele muito triste, com sensações de culpa, com sensações de tristeza, de forma que, em processo de regressão à causa, nós passamos por diversos eventos da vida dele que ele pôde ressignificar todos esses casos. É uma coisa que é quase inexplicável, porque você tem que passar para você entender. Você embarca naquela viagem e você vai realmente lá. Você encontra você novo. Você vê a situação de fora. Você consegue se colocar de fora da situação como uma pessoa, como eu hoje. Eu hoje olhando para eu no passado. O problema começou quando ele era muito criança ainda, um processo de separação muito traumático, alienação parental. Minha mãe e meu pai viviam uma guerra pela minha posse. Minha mãe falava que meu pai era um monstro. Para mim, um cara entrando na minha casa, me arrancando à força, era um monstro. O momento mais marcante para mim foi ter lembrado de uma situação no colégio que eu devia ter uns 3 anos de idade. Esse meu pai, ele apareceu no meu colégio e pediu pro rapaz da sala lá me tirar da sala para poder me ver. E minha mãe tinha dito para mim várias vezes que meu pai queria me levar, que se ele aparecesse em algum lugar, para eu não ir. E aquilo me criou um horror, eu fiquei horrorizado. Durante a hipnose eu senti um frio na barriga, que eu senti na hora. Eu fiquei gelado. Com a hipnoterapia, o cliente consegue perceber realmente o evento causador daquilo, né, daquele sofrimento, da depressão e tudo mais, e consegue realmente perdoar. Só que perdoar verdadeiramente seus pais, as pessoas que magoaram, que tiveram parcela, vamos dizer assim, de culpa, porque esse perdão vem lá de dentro, né? Literalmente de dentro, do nosso subconsciente. O passado deixou de ser um fantasma para mim, já tá todo mundo perdoado, todo mundo entendido, e eu mesmo já compreendi que tudo aquilo é um processo que eu passei simplesmente, eu tava no meio daquela situação. E eu tomei para mim dores que não eram minhas. Quando o meu cliente quer se transformar, quer mudança, ele tem a mudança. Coisas assim que eles sofreram há anos e em 1, 2 sessões eles conseguem ter um resultado esperado. Você não acredita que com tão pouco tempo, 3 horas de sessão, você consegue se livrar de coisas que te afligiram por anos, ou às vezes é pela vida inteira, como é o meu caso. Quando eu saí do transe, a primeira coisa que eu falei para o Eduardo foi, cara, saiu um piano das minhas costas. E ele falou, cara, eu tô muito bem, não sei o que tá acontecendo. Eu falei, você vai ficar ainda melhor. Eu amanheci pela primeira vez vendo que o dia estava diferente. Para mim, pela primeira vez eu levantei sem lutar, sem ter aquela luta toda. Claro que eu me lembrava da depressão, é claro que eu me lembrava de tudo isso, mas aquilo não deixou de importar tanto. Parece que tudo aquilo parou de pesar tanto. Com isso eu melhorei minha saúde, perdi quase 10 quilos de brincadeira e sem fazer nenhum esforço, porque simplesmente aquilo não está mais dentro de mim. Hoje o Ian é outra pessoa, é uma pessoa mais feliz. Ele tinha picos de felicidade. Hoje ele é constantemente alegre, divertido, feliz. Hoje ele é muito mais carinhoso, muito mais ativo. Hoje ele vive a vida dele. Eu descobri um novo mundo e, cara, tô plenamente feliz. Sem depressão, sem nada que seja de referência à dor do passado. A hipnoterapia ela transforma vidas, não só para o hipnólogo, que passa a ter uma nova carreira de sucesso, mas também, principalmente, a vida das pessoas que vêm buscar ajuda, que conseguem se livrar de problemas em curto período de tempo. Se eu pudesse dizer para cada pessoa que eu conheço, vai lá e faz hipnose uma vez na sua vida, eu faria. Porque todos os meus amigos, infelizmente, eles têm essa coisa ainda de achar que o remédio é que vai resolver. E as pessoas têm esse mal. Isso é uma infelicidade, porque se as pessoas podem se tratar e ter uma vida melhor com uma coisa muito simples, uma coisa simples como a hipnose, que em 3 horas pode tratar você e fazer sumir um fantasma da sua vida que está atrapalhando a sua vida, como atrapalhou a minha por 43 anos. Meu amigo, se eu tivesse conhecido hipnose antes, eu teria feito antes. É só isso que eu posso dizer. Eu sou uma pessoa mais difícil do mundo de aceitar que uma coisa tão simples pode funcionar, mas funciona.